Neste vídeo nós vamos falar sobre o espírito, o que é espírito no homem para os cristãos. E se você não assistiu os vídeos sobre a alma, eu vou deixar o card aqui em cima deste vídeo para você acessar e assistir os dois vídeos. Assim você terá uma melhor compreensão sobre esses temas, alma e espírito. A condição dos mortos. Muitos acreditam que a pessoa ao morrer, algo dentro dela sobrevive à morte do corpo. Uns acreditam numa alma imortal, outros num espírito desencarnado. Veja o comentário no dicionário Vine, produzido pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, na página 689, sobre o verbete Hades. E observe a confusão. Hades, a região dos espíritos dos perdidos que morreram. Vocês podem ver aqui que o dicionário Vine define Hades como um lugar, região dos espíritos. Mas será mesmo que é um lugar? Primeiro, o Hades não é um lugar literal. É uma condição de inatividade do ser, isto é, de morte. Segundo, Hades ou Sheol é a sepultura comum da humanidade, onde são enterrados os cadáveres, ou seja, as pessoas mortas, e não revelam um espírito desencarnado, entidade invisível que se desprende do corpo por ocasião da morte. Então, o que seria o espírito no homem? Gênesis 6:3 diz: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Na última série de vídeos sobre a alma, nós vimos que a cristandade deturpou o conceito de alma como se fosse um ente ou um ser que sobrevive à morte do corpo e desencarna. O espírito no homem é um fantasma ou o fôlego da força da vida? Aqui no livro Mensagem de Eclesiastes, de Derek Kidner, sobre o texto de Eclesiastes 3:21, que diz assim: Mas existe em nós alguma coisa que sobrevive à morte? Do seu ponto de vista privilegiado, Eclesiastes só pode responder: quem sabe? O fôlego de vida, ou espírito, nesses versículos é a vida que Deus dá tanto aos animais quanto aos homens, e cuja retirada resulta na morte, como diz o Salmo 104:29. Está claro que pelo menos isso temos em comum com os animais. Mas, se espírito implica em alguma coisa eterna para nós, ninguém pode chegar a uma conclusão apenas pela observação do texto aqui. Ele pediu para abrir Salmo 104:29. Eu coloquei aqui embaixo 3 traduções. A primeira é a tradução do Novo Mundo, que diz: Se lhes tiras o espírito, expiram e retornam ao pó. A Nova Versão Internacional diz: Quando lhes retiras o fôlego, morre e volta ao pó. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz: Se cortas a respiração, eles morrem e voltam ao pó. Vemos aqui algo muito interessante que geralmente nunca é ensinado nas igrejas da cristandade, que esse espírito no homem é também fôlego, que significa a própria respiração. E nisto consiste que o homem não tem superioridade sobre os animais, como diz Derek Kidner. Por quê? Porque os dois, homem e animal, possuem o mesmo espírito, ou seja, o mesmo fôlego de vida que vem de Deus. Então, é sopro de Deus ou homem encarnado? Aqui é a Bíblia israelita restaurada. Em Gênesis 6:3 diz assim: Então disse Elohim, Iá, meu sopro não permanecerá por muito tempo no homem, uma vez que ele é carne. Contudo, os seus dias serão 120 anos. Nos vem a pergunta: Adão tinha uma alma imortal? Não. Na Bíblia de Estudo Palavras-Chave da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, na página 6 diz: a expressão alma vivente não se refere ao espírito de Adão como imortal. Então nos vem a pergunta:
Se Adão não era imortal, como ele poderia ter transferido imortalidade da alma para os seus descendentes? Isto seria possível? Na verdade, não. A sentença do homem, ou seja, de Adão, era clara. Eclesiastes 12:7 diz: então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Resta esclarecer agora o que é esse espírito que volta a Deus. Ele é um ser desencarnado que vai para o céu até a presença de Deus. Não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo. Aqui na Bíblia de Estudo Almeida, editora CBB de 1999, sobre a nota de Ezequiel CC 2.2, podemos questionar: o sopro de Deus no homem gera uma força de vida ou uma alma imortal dentro dele? A Bíblia de Estudo Almeida diz: o espírito, de fato, há uma certa analogia entre o vento que sopra com força, o sopro de vida que anima por dentro os seres viventes, e a ação misteriosa de Deus que transmite a inspiração profética. Aqui temos mais detalhes sobre o que significa esse espírito no Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, da editora Vida Nova, 1998, páginas 227 e 228. Os eruditos dessa obra fazem um comentário sobre Lucas 23:46, que diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Grego, pneuma. O espírito, neste contexto, parece ser primeiramente o princípio vivificante ou o fôlego de vida. Confira Gênesis 2:7, Salmos 104 e 29, que já analisamos. Na Bíblia de Jerusalém, editora Paulus, na nota de Gênesis 6:17, vamos ver também o Ruach e o Pneuma. É uma alma imortal inserido dentro das pessoas? Não. A palavra Ruach designa o ar em movimento, seja sopro do vento, seja o que sai das narinas. Ela designa, portanto, a força vital. A análise desses textos bíblicos é muito simples. São as religiões no mundo que dificultam e que causam confusão neste ensino da Bíblia. Porque, na verdade, morrendo o corpo da pessoa, o espírito pode ficar sem corpo? Não. O que é ensinado nessas igrejas? Que uma parte imortal, como um espírito ou fantasma desencarnado, ele continua vivendo fora do seu corpo até voltar a possuir novamente um novo corpo. Mas esse espírito fora do corpo, ele não pode ter vida ou consciência. Por quê? Porque simplesmente esse espírito, ele não tem corpo. O espírito, que é a força de vida no homem, necessita de um corpo para ficar ativo. O livro Em Defesa da Fé Cristã, Respostas a Perguntas Difíceis, editora Casa Publicadora da Assembleia de Deus, página 325, levanta a seguinte questão: para os cristãos, o espírito voltava a Deus como uma pessoa viva depois da morte? Não. A Bíblia diz que ele, Jesus, provou a morte por todos. Hebreus 2:9. Tudo o que merecemos, ele sofreu, o que deve incluir a morte do seu corpo humano, alma e espírito. Então nós vemos que na morte o espírito também morre. O livro Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, da editora Vida Nova, de 2007, nas páginas 227 e 228, diz: seria impróprio pensar que os hebreus concebiam que uma alma viva habitasse um corpo que por si só estaria morto. Em vez disso, eles viam a realidade humana como permeada a de todas as partes, sendo esse conjunto a pessoa. Portanto, a alma e corpo aparecem como paralelos diretos em vários lugares, especialmente nos Salmos. Confira 84:2. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha
carne exultam pelo Deus vivo. Então, a pessoa é o conjunto. Se alguma parte da pessoa morrer, todo o conjunto deixa de existir. Sendo assim, quando a pessoa morre, a sua alma morre completamente. Com relação ao espírito da pessoa, a sua força da vida, ela cessa depois da morte. Explicando melhor, na verdade, um ser desencarnado não poderia se comunicar com o mundo espiritual, nem mesmo com o mundo físico. Porque, para o ente se comunicar com qualquer um dos mundos, seja o físico ou espiritual, ele precisa possuir um corpo. E seres desencarnados não possuem corpos, impossibilitando assim qualquer tentativa de uma pessoa morta se comunicar com qualquer pessoa, seja no mundo espiritual ou no físico. Se inscreva no meu canal e ative o sino para receber novos vídeos. Então, como é que foi que aconteceu a introdução da doutrina espírita da alma imortal nas igrejas da cristandade? Aqui eu tenho o Livro das Religiões, da editora Globo Livros, de 2016. Na página 210, diz assim, em contexto, principal figura Orígenes, quando e onde? Século III depois de Cristo, Egito e Palestina. Antes, século IV a.C., o filósofo grego Platão popularizava o ensinamento socrático de que a morte constitui a separação entre alma imortal e corpo. Com 30 depois de Cristo, na época da morte de Jesus, o pensamento judaico é dividido. Os fariseus acreditavam na ressurreição física, enquanto os saduceus rejeitam qualquer forma de vida após a morte. Depois, século XIII, a Divina Comédia de Dante sintetiza a visão medieval da jornada da alma após a morte. E foi em 1513, o quinto concílio de Latrão da Igreja Católica declara a imortalidade da alma como uma crença cristã ortodoxa. A partir daqui, na Reforma Protestante, praticamente todas as igrejas protestantes e as igrejas evangélicas de hoje adotaram a doutrina pagã da alma imortal. Em resumo, a imortalidade da alma é uma ideia grega concebida nos antigos cultos de mistério e elaborada pelo filósofo Platão. Por isso eu recomendo a todos os que acompanham esse canal a prestar muito atenção no que é ensinado por padres católicos e pastores evangélicos. Prestem muita atenção nos seus ensinos e procurem sempre conferir na Bíblia se eles estão dizendo a verdade sobre vários assuntos da Bíblia. Esses sacerdotes não têm amor à palavra de Deus. Eu tenho aqui a biblioteca online na Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová. Aqui é a matéria da revista A Sentinela. Todos os que estão nos túmulos memoriais da editora Torre de Vigia, de abril de 1990, página 10, que diz assim: contudo, os que Deus trará de volta na ressurreição estão em sua memória. Isto é indicado pelo uso que Jesus fez da forma plural de menion, intimamente aparentada com palavras gregas, cujo significado básico é lembrar-se. O Greek English de H.G. Liddell e R. Scott traduz menion como memorial, recordação, registro de uma pessoa ou coisa, túmulo, geralmente monumento. Então nós podemos ver que Jeová guarda todos os mortos que estão no Hades, ou seja, na sepultura comum da humanidade, para uma futura ressurreição. Então, como vai acontecer esta ressurreição? A pessoa ou alma pode estar viva ou morta. Alma morta é, portanto, uma pessoa que tem cessado a sua animação consciente sem que haja meios humanos de recuperação. Um corpo pode ser mantido vivo mediante aparelhos de hospitais para manter a oxigenação,
mas a alma e a sua memória interna, consciência, pode estar comprometidas. Ou seja, o corpo está com a vida, mas a alma perde sua virtualização, de modo que se encontra no estado vegetativo. Pode provavelmente se recuperar, mas se a pessoa morrer, ela agora poderá estar com a esperança de ressurreição dos mortos. Ela poderá ser levantada à vida do Hades, inferno. Somente Deus pode devolver a vida e a memória da pessoa morta e restaurar em um novo corpo a virtualização da sua consciência. Quem foi que mentiu sobre não morrereis? Em Gênesis 3:4 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Fica claro que isso foi a grande mentira proferida por Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo de Jeová. E muitas pessoas hoje no mundo acreditam nessa mentira. Encerrando, então vamos aos conceitos de modo didático. Primeiro, alma é aquilo que somos ligado ao cérebro. O corpo, nossa carcaça invólucro. E espírito, nossa força de vida mantida pelo fôlego ou respiração. Para quem quiser adquirir o meu livro, os links estarão na descrição deste vídeo.